O procurador Rodrigo Chemin, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, professor de processo penal, está conosco. Professor Chemin, prazer em revê-lo. Boa noite. Opa, tudo bom, Daniel? Como é que tá? Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem aí? Tranquilo, pode falar. Então tá bom. Procurador Rodrigo Chemin, estamos vivendo algo que já havíamos conversado há alguns meses. Aliás, mais de ano, já falamos sobre isso várias vezes. Mas na última vez que falamos aqui nos nossos canais de comunicação, o senhor tinha dito o seguinte: se não houver um cuidado por parte da população como um todo, a Lava Jato será alvo de ataques de todo lado. E é o que a gente está vivenciando agora. Não há surpresa pelo que você planejou, estudou e refletiu naquele livro que compara a Lava Jato com a Mãos Limpas, né? Isso era meio previsível, né? Não com a força que está vindo agora, né? Porque está vindo, parece que de todos os lados, assim. Na Itália, a reação veio muito mais focada no parlamento, não com essa amplitude, como a gente está vendo aqui agora. Agora, a reação está vindo, inclusive, de dentro do Ministério Público, né? Por conta do Procurador-Geral. Enfim, era uma reação do establishment, em certa medida, esperada, diante do cenário de similitude com a Mãos Limpas na Itália, mas eu não esperava que viesse assim tão pulverizada como está vindo. Realmente ela tá forte. Só para a gente ter uma ideia, assim, para quem está nos acompanhando agora, a Mãos Limpas na Itália, ela teve, medidas as proporções, a mesma importância na questão do combate à corrupção que teve e tem a Lava Jato no Brasil? Exatamente a mesma dimensão. A reação, as investigações por parte da população na Itália foi a mesma reação que nós tivemos aqui no início, pelo menos de apoio. A população foi para a rua, cobrava, enaltecia os investigadores, do mesmo jeito que se enalteceu aqui. Havia um clima de esperança no combate à corrupção jamais vivenciado na Itália, assim como nós também nunca tínhamos experimentado um clima de esperança na diminuição de práticas corruptas como experimentamos com a Lava Jato. E como que essa história terminou na Itália? Ela terminou com o esvaziamento da investigação. A investigação na Itália foi muito mais ampla até do que a nossa aqui. Ela alcançou mais de 4.000 pessoas. A nossa não chega a 1.000. Ela teve um resultado muito positivo em primeiro grau de jurisdição, que é quando o juiz de primeiro grau julga e condena. Foram 95% de condenação em primeiro grau. Mas aí a reação que veio na Itália veio do parlamento, muito forte, mudando leis, esvaziando o conteúdo de figuras penais, aquilo que era crime deixou de ser crime, ou criaram dificuldades probatórias, aceitava-se a prova de um jeito, depois passou-se a exigir que ela fosse feita de um outro jeito. Foi feito enfim, uma série, mas sem número de leis novas assim que foram aos poucos diminuindo o prazo prescricional, o tempo que o Estado tem para punir o sujeito. O resultado foi um esvaziamento da atividade de resposta do Estado às práticas de corrupção, quase que o parlamento dando um recado a ele mesmo, né? Pelo menos a parcela corrupta do parlamento italiano, né? Se sentindo quase como a vontade para seguir fazendo aquilo que sempre foi feito em termos de práticas de corrupção. Quase como quem diz assim, olha, por pior que seja o escândalo, por pior que seja a descoberta do escândalo e nos tenham pego com a boca na botija, por mais que a coisa tenha sido assim, horrível, a gente consegue reagir e neutralizar, o que significa dizer que podemos seguir fazendo o que sempre fizemos. E tanto é verdade que a Itália é um país hoje tão corrupto quanto era há 25, 30 anos atrás, né, quando ocorreu a Operação Mãos Limpas na Itália. Que tem algo assim que é importante que a gente observe, porque a Itália de ontem tem tudo, infelizmente, para ser o Brasil de hoje. Depois da Operação Mãos Limpas, não houve mais nenhuma operação da mesma magnitude na Itália. Não conseguiu se fazer qualquer tipo de investigação vigorosa depois da Mãos Limpas, né, professor? Não por conta de tudo que se experimentou e pela dificuldade criada pela lei. Até agora, mais recentemente, de um ano para cá, dá para fazer um desenho de que há algumas novas leis que procuram acenar no caminho de retorno
a possibilidade de alcance da classe política no desvio da coisa pública, particularmente mexendo nas questões de prescrição. A Itália tem o mesmo problema que nós temos aqui. Os crimes graves do colarinho branco, eles têm penas brandas e marcos prescricionais, de novo, isso é uma palavra técnica que para o ouvinte às vezes não faz muito sentido, né? Que é o tempo que o Estado tem para exercer a sua pretensão de punir quem pratica crimes. Esse tempo costuma ser curto na Itália, como também é curto no Brasil. Ficou mais curto na Itália quando ocorreu a Operação Mãos Limpas e a classe política então reduziu ainda mais o tempo. Agora parece que eles estão revendo isso, dizendo, olha, realmente com o esvaziamento completo do alcance dos desmandos de quem lida com a coisa pública, é preciso rever essa legislação e eles estão acabando com a prescrição depois da sentença condenatória, porque ela pode ocorrer tanto antes quanto depois da condenação. Bom, pode concluir, professor. Não, era isso. Então parece que agora começa a acenar a possibilidade da legislação começar a retornar a um equilíbrio, pelo menos, né, em termos de alcance. Para a gente falar sobre Lava Jato, antes disso, eu quero... tem uma pergunta de uma ouvinte nossa, Michele. Ela diz assim, doutor Rodrigo, o que aconteceu com o juiz da Mãos Limpas? É preciso fazer alguns esclarecimentos, assim, né? Porque na Itália a função do Ministério Público, o Ministério Público italiano ele integra a magistratura. Então eles costumam chamar os promotores na Itália de juízes do Ministério Público, e tal. Então o juiz mesmo, quem julgou o caso na Itália, ele não aparecia, porque a imprensa toda voltava o seu olhar na Itália para os investigadores, que eram os, aspas, juízes do Ministério Público. No Brasil, a imprensa, quando traduz essas coisas da Itália para o Brasil, traduz juiz por juiz, né? Para nós Sim. aqui, o promotor não é juiz. Então, quando aconteceu a Operação Lava Jato, a imprensa correu, na comparação que se fazia com a Mãos Limpas, né? Correu procurar quem é o juiz. Quem é o juiz? E aí que o Sérgio Moro foi eleito assim, como sendo uma referência. Não que ele não tenha tido importância nas decisões e tal, mas ele não era o protagonista. O protagonista eram os procuradores da República, como também era na Itália, né? Então, os procuradores da República na Itália sofreram muito em termos de perseguição política, inclusive. A tal ponto do principal investigador na Itália, que era o Antônio Di Pietro, ele deixa a magistratura, ele larga o trabalho. Ele chega num ponto que ele não aguenta mais. Ele sofre tantos processos disciplinares na corregedoria do Ministério Público, ele é acusado de tantas coisas que não havia feito, muitas que não havia feito, né? Fizeram dossiês, armaram situações contra ele, corromperam um policial para dizer que ele estava seduzindo uma jornalista, inclusive, em troca de favores sexuais, ele entregaria situações sigilosas da investigação, que era absolutamente falso, depois se descobriu, mas isso causou muito desconforto, causou muito desgaste perante a opinião pública, né? A tal ponto que ele disse, olha, não aguento mais, eu preciso sair, porque eu preciso me defender dos 200 processos que tem contra mim, e ele acaba de fato saindo, ele larga a magistratura e vai se defender dos processos. Um fenômeno, guardadas as proporções, né? Parece estar ocorrendo aqui agora com esse episódio até do Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque é muito visível ali a discussão que está sendo colocada agora de, inclusive, a perspectiva que possa vir a ser afastado da investigação. De um processo que foi aberto a partir de uma reclamação do Renan Calheiros. Então, veja como as coisas estão tortas, né? Eu não faço nem essa análise de quem foi que moveu o processo ou quem deixou de mover. Eu só faço lembrança de que a Constituição brasileira, de 88, ela trouxe no texto, quando fala do Ministério Público, uma garantia aos membros do Ministério Público, que na verdade não são aos membros. É uma garantia à sociedade, de que não haverá ingerência política na instituição. Porque a população tem que ter a dimensão seguinte. Até 1988, o Ministério Público brasileiro ele era um apêndice do Poder Executivo. Ele era subordinado hierarquicamente ao governador do Estado, no âmbito dos Estados, e ao presidente da República, no âmbito da União. A Constituição de 88 dá aos membros do Ministério Público autonomia funcional para agir
e a garantia da inamovibilidade. São as mesmas garantias que os juízes têm. E por que os juízes e os promotores precisam dessas garantias? Justamente porque eles mexem nos vesperos, né? Eles lidam, Claro. muitas vezes, com os donos do poder, né? Aqui vale referir sempre a obra-prima do Raimundo Faoro, justamente chamados donos do poder. Se alguém tiver interesse de entender como é que as coisas funcionam no Brasil, eu recomendo a leitura desse livro, porque ele explica bem como é que o establishment, desde sempre, se organiza no Brasil e se autoprotege, né? Então, a garantia da inamovibilidade, não permitir que eu retire à força o promotor do seu local de trabalho e jogue ele para escanteio, e o mesmo se vale para os juízes, é uma garantia da sociedade, de saber Claro. que ele terá condições de atuar, inclusive contra os donos do poder, se necessário for, sem sofrer retaliações. A única possibilidade que a Constituição prevê de retirar um promotor, um procurador da República do seu local de trabalho, removendo a força, é em nome do interesse público. E aí eu perguntaria onde é que está o interesse público na remoção Ao contrário. da condução da Lava Jato. O Deltan, você pode até não gostar da forma como ele se comporta publicamente, às vezes numa entrevista ou outra, por questões variadas, tal, mas uma coisa é certa, ele conduz ali o seu trabalho dentro do que ele compreende como legítimo, com a independência funcional que é necessária, e não pode sofrer uma retaliação dessa, porque essa é uma retaliação perigosíssima, não para o Deltan e para a Lava Jato, mas ela é perigosíssima como um recado que dá a todo o Ministério Público brasileiro daqui para frente, porque ela cria um precedente perigosíssimo, um precedente institucional que pode fazer com que futuras investigações não sejam conduzidas com o mesmo ímpeto, com o receio dessas retaliações virem, né? Com a perspectiva de que você tem um precedente dizendo, olha, já tiraram uma vez, podem tirar o outro uma segunda vez. Abre-se um precedente perigosíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é para a gente olhar um pouco para o que está acontecendo e aí explorar um pouco da tua experiência como procurador. São quantos anos já de Ministério Público, professor? Vou fazer uma conta agora, mas uns 20, 25, 26 anos, por aí. Mas, vê, já são 2 décadas e meia para frente de MP. O caminho de uma possível anulação da condenação do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal. 2 votos foram dados contra a anulação dos ministros Fachin e Carmen Lúcia, e há outros 3 ministros a julgarem essa questão. De uma possível anulação baseada na tese de que o juiz foi parcial. No caso, o juiz federal Sérgio Moro, hoje ex-magistrado. Todas as previsões apontam para a real possibilidade de anulação. Primeiro, o que te parece isso? E se de fato, se houver a anulação da condenação do ex-presidente Lula, se toda a Operação Lava Jato poderá vir a ser anulada? Essa pergunta ela é delicada de responder, né? O risco de anulação ele existe, né? Ele existe a partir das mensagens do Intercept, né? E já assinado com 2 votos a favor. Depende do grau de análise que eles façam, se vai ser circunscrita àquele específico processo, se vai ser mais ampla, como uma análise de que estaria atuando politicamente, como o Gilmar Mendes em alguma medida já antecipou de público, né? Enfim, vai depender de como o Supremo se anular, como ele compreenderá essa suspeição, se apenas em relação ao caso concreto ou se em relação a toda a sua atuação. Se for em relação a toda a atuação, esvazia por completo a Lava Jato em tudo aquilo que o Sérgio Moro atuou, né? Haveria... O grande risco das grandes operações no Brasil sempre foi a nulidade, né? Se a gente olhar antes da Lava Jato, a Lava Jato começa em 2014. Se você fizer um levantamento, e no meu livro eu trago esse levantamento, feito até por um outro procurador da própria Lava Jato, numa dissertação de mestrado. Nos 10 anos que antecedem a Lava Jato, todas as grandes operações que a Polícia Federal realizou foram anuladas pelas mais variadas questões. Então, as provas elas deixam de ser avaliadas, porque se foram anuladas, mesmo que eu tenha provas, eu não posso usá-las, né? Então, o sujeito acaba escapando de uma condenação por uma
filigrana interpretativa, muitas vezes. Porque essas nulidades elas estão muitas vezes relacionadas a interpretações que são admitem oscilações para lados diversos, né? Se costuma dizer, acho que o Deltan até diz muito repetidamente, né? Pessoas razoáveis divergem razoavelmente sobre questões razoáveis, né? Então é muito fácil de achar alguém que em algum momento acabe decidindo pela nulidade. A Lava Jato, logo no início, se tentou anular, não sei se vocês se recordam, lá no comecinho, Me lembro. quando os advogados entraram com uma reclamação dizendo que havia surgido o nome de um deputado na investigação que envolvia o Paulo Roberto Costa. E aí foi lá para o Teori Zavascki, o Teori disse, de fato, tem o nome do deputado, então manda tudo para mim. Logo ali se percebeu, bom, vou anular tudo de novo. Acontece que naquela ocasião os advogados não disseram o tamanho da investigação, que já era grande no nascedouro, né? E o próprio Teori se assustou depois com o tamanho, quando o Sérgio Moro informou, perguntando a ele, manda tudo, ministro? E o ministro, não, então faz o seguinte, manda só o que tem do deputado e o resto fica aí. Então se esvaziou uma discussão de nulidade no nascedouro da investigação. E por isso ela teve o sucesso que teve, conseguindo avançar a passos largos, né? A mecânica da colaboração premiada, ela desencadeia um efeito dominó nas colaborações que faz com que ela acabe avançando num ritmo não comum para as investigações mais tradicionais. E agora a nulidade começa a ser, de novo, um tema bastante presente e uma perspectiva bastante concreta de nulidade, que seria, de novo, o esvaziamento dessas grandes investigações. Elas quase que invariavelmente acabam em nulidade. É uma coisa interessante de se analisar. Para a gente fechar, no desfecho da Mãos Limpas comparada com a Operação Lava Jato, houve um esvaziamento na Mãos Limpas, a operação ela acabou morrendo de inanição, mudanças legislativas e uma dificuldade de dali para frente conseguir se alcançar criminosos do colarinho branco na Itália. Sem jogar qualquer dose de pessimismo ou de olhar com olhos otimistas, o que não é a característica do professor Chemin, mas o choque de realidade. Nós podemos dizer, professor, que daqui em diante nós teremos uma dificuldade ainda maior em se punir criminosos do colarinho branco, corruptos e lavadores de dinheiro no Brasil? Não tenho a menor dúvida. Isso já veio da decisão do Supremo do ano passado, que até tecnicamente não está errada, né, mas politicamente ela causa um problema, que é a questão de não permitir a execução da condenação a partir da condenação de segundo grau. Tem que aguardar todos os recursos. Ali se esvaziou. Ali já se esvaziou muito da potência do Estado de reagir às práticas corruptas na gestão da coisa pública. Porque o cenário ele é muito interessante de ser analisado. O cenário, lá em 2014, ele era todo desenhado para criar as condições necessárias para que acontecesse a colaboração premiada. Porque a colaboração premiada ela é um instrumento de defesa. Só que ela é o último instrumento de defesa. O advogado só opta pela colaboração premiada quando não tem mais como reagir à atuação do Estado, porque ele não consegue fazer um ataque frontal à prova. A prova é muito robusta, normalmente é prova documental, não tem muito o que dizer em relação à procuração que foi encontrada lá do sujeito na Suíça para movimentar uma conta de uma empresa laranja constituída no Panamá. Vai dizer o que disso aí? Não tem muito o que argumentar. Então eu não tenho como reagir à prova, não tenho como fazer um ataque frontal à prova. O que me sobra? Prescrição e nulidade. A prescrição se esvaziou um pouquinho em 2010, quando mudou a lei lá em 2010 e acabou com a chamada prescrição retroativa, que era a possibilidade de eu recalcular o prazo pela pena em concreto. Isso começa a surtir efeito nos crimes que ocorreram depois de maio de 2010, que são justamente os crimes da Lava Jato. Então, essa tese de ataque lateral foi esvaziada. Eu esvaziei também a nulidade naquele episódio que eu pontuei ali do Teori Zavascki. O que me sobra? Me sobra a colaboração. Então criou-se a gente chama de condições de mercado da colaboração, né? Usando uma linguagem de compra e venda, assim, uma linguagem da economia, né? É como se eu tivesse uma mercadoria para vender e um comprador interessado em comprar. As condições de mercado eram propícias. Essas condições de mercado foram esvaziadas com as inúmeras intervenções do Supremo Tribunal Federal. Aos poucos ele vai minando, e quando ele decide dizer que tem que esperar todos os recursos, ponto, volta uma perspectiva de defesa. Qual? Apostar na prescrição
após a condenação com a utilização da sistemática recursal brasileira, que é quase infinita, né? Você tem mais de 30 possibilidades recursais no Brasil. Em média, se leva 14, 15 anos para julgar definitivamente um processo. Imagine, se o réu tem 50, 60 anos de idade, quando atinge 70 anos, cai pela metade a prescrição. Então, normalmente, réus que vão desviar o dinheiro público são réus já com 55, 60, 70 anos. A chance de alcançar essa gente é quase impossível diante da legislação brasileira e dessa interpretação do Supremo. Então, ali se esvazia a perspectiva do acordo de colaboração, que era o grande instrumento da mola propulsora dessas investigações, e agora está se concretizando uma reação interna com o Procurador-Geral da República com declarações absolutamente assim, assustadoras sob a ótica de quem compreende como funciona o Ministério Público. As declarações colocam em xeque suspeitas infundadas, lançadas ao vento, como quem quer criar um clima contrário a Lava Jato, colando apelidos de lavajatismo pejorativos dentro da própria instituição. Isso é uma coisa jamais vista. Então, me parece que há, de fato, um acelerado processo de esvaziamento, não da Lava Jato em si, mas das estruturas que funcionaram bem no combate à corrupção, com alguns comportamentos que merecem correção, mas que não deveria ser um modelo a ser esvaziado. Ao contrário, deveria ser um modelo a ser incentivado. Sem dúvida. Procurador Rodrigo Chemin, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Foi um prazer falar contigo e quero indicar a leitura do livro do professor Rodrigo Chemin para quem quiser entender mais sobre esse assunto que nós falamos aqui. O pessoal acha pela internet com facilidade, consegue comprar... na Amazon, qualquer dessas lojas virtuais. Legal. Depois a gente põe no link certinho aqui no Instagram para o pessoal achar. Procurador Chemin, um grande abraço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Abraço, João. Valeu. Falamos com o procurador Rodrigo Chemin, membro do Ministério Público do Estado do Paraná. São 2 décadas e tanto de atuação aí no Ministério Público. O professor Chemin é um dos mais notáveis e brilhantes professores de processo penal do Brasil e, para nossa alegria, ele é do Paraná.